O município de Rolim de Moura decretou recentemente, estado de calamidade financeira. E a gente, no caso a população, está se perguntando, já foram feitas aí algumas nomeações, em torno de 40 nomeações, e a população questiona, o município mesmo decretando estado de calamidade financeira pode fazer isso? E o porquê que fez isso? Vai ter condições de manter a folha de pagamento mesmo assim? O decreto de calamidade financeira e administrativa, ele teve por objetivo o seguinte: nós tivemos uma situação atípica no município, que foi uma ruptura. Saiu-se um prefeito, assumiu o outro por uma decisão judicial e então não houve uma transição. Ou seja, o prefeito que entrou, ele não foi feita aquela transição comum, normal que faz. Quando entra um prefeito, ele ganha em outubro, por exemplo, e ele só vai assumir em janeiro. Aí, nesse período, ele já traz a equipe de transição dele que começa a tomar pé da situação, começa a pedir processo, analisar os processos e saber o que está acontecendo. Não foi o que aconteceu em Rolim de Moura. Então, esse decreto foi porque nós chegamos no momento em que a gente não sabia como estava, nós chegamos um dia aqui na prefeitura, nós tínhamos departamentos fechados, totalmente fechados, como foi o caso da Receita e o caso de convênios, que são os dois casos assim, mais graves que a gente percebeu, porque a Receita não pode parar, ela tem que ficar aberta, só tinham portariados ali, pessoas que não eram concursados. Da mesma forma, no convênios. Os convênios, os prazos continuam passando e nós temos obras em andamentos. Essas obras, se chegar um momento, a gente não prestar conta do convênio dentro do prazo, aquele valor que foi gasto tem que ser o município tem que devolver, inclusive com a contrapartida, porque cada convênio que vem para o município, cada contrato de repasse de uma obra ou de equipamentos, vem aquele valor que a gente teve no projeto e depois nós temos que dar uma contrapartida em cima daquilo ali. Para devolução, se a gente não cumprir prazos ou não cumprir corretamente com a obra ou a aquisição dos equipamentos, nós temos que devolver um total corrigido e com a contrapartida. Então, isso onera demais, praticamente quebra o município, né? Por isso que nós temos que fazer orçamentos enxutos. Então, o decreto, ele não impede nenhuma contratação, então, inclusive, se você olhar lá, ele está exceto folha de pagamento e os encargos. Então, isso está bem claro no decreto. Se alguém tiver alguma dúvida, o decreto está publicado no portal da transparência. É só olhar ele e analisar. Nada mais foi para que a gente tivesse um norte do que está acontecendo. Um exemplo, nós pegamos um processo, como eu te mostro aqui, nós temos esse processo, ele é um patrimônio do município, esse processo. Ninguém pode chegar aqui, pegar ele, botar embaixo do braço e levar embora. Ou chegar aqui e rasgar isso daqui. Não pode. Ele tem uma autuação que nós falamos. Todo o documento que é colocado aqui dentro, quem colocou o documento precisa numerar. A secretaria que botou o documento tem que numerar. E o secretário da pasta tem que assinar. Num primeiro momento, o prefeito, junto com o projeto básico, o prefeito tem que assinar. Depois, quando nós vamos para a licitação, entra o edital, o presidente da comissão, o pregoeiro, tem que assinar. Depois, quando a gente tem o vencedor, aquela equipe tem que assinar, junto com o vencedor dessa licitação. Vai para um contrato, tem que ter assinaturas dentro. Vai para empenho, tem que ter assinatura do secretário, assinatura do prefeito nesses empenhos. E nós pegamos processos que não tinha nada disso. Ou seja, pegamos processos que desde o início faltavam assinaturas. Então, não tem mais como a gente pegar esse processo e começar a correr atrás de ex-secretário ou do ex-prefeito para ele começar a assinar. Então, a gente teve que romper ali e partir dali para frente. Então, o que acontece com isso? Vai atrasar alguns processos, principalmente processos de convênio. E daí nós temos que ter uma justificativa escrita por que nós estamos atrasando, porque nós estamos pedindo um aditivo de prazo, de repente, para um ministério. Então, essa foi a razão de decretar a calamidade financeira por conta, tinha pagamentos em atraso ainda de servidor, que nós já conseguimos regularizar, graças a Deus. Então, a gestão está centrada nisso. Por quê? Porque é uma gestão de curto prazo. O prefeito ele tem que, os servidores efetivos que conhecem da máquina pública sentaram com ele e falaram assim, não tem que inventar a roda, tem que continuar a estabilizar o município, porque estava numa insegurança muito grande, e é o que está sendo feito. As portarias, quando se cria um organograma paralelo aos cargos de concurso, isso é constitucional, essas portarias, por exemplo, nós temos em torno de 198 cargos aqui.
Só estou verificando ali que a SEMAS aumentou alguns cargos. Mas tem secretarias como a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência Social e a de Educação, elas vêm recursos para isso, né? Então, cada servidor que pega um cargo a mais, ele precisa também receber mais. Ele não vai ter uma responsabilidade além do cargo de concurso dele, se ele não tiver uma gratificação maior. Isso é fato. A maioria das portarias que estão sendo nomeados são praticamente as mesmas que estavam antes, aquele servidor que estava, às vezes, que pediu para exoneração naquele período. Eles estão sendo nomeados servidores efetivos nesses cargos. A educação, mais de 90% das portarias da educação são servidores efetivos. Dentro aqui também da prefeitura, a maioria são servidores efetivos, mas nós temos um déficit de servidor, principalmente agente administrativo, que é o que faz essa parte administrativa. Nós temos em torno de 52 agentes administrativos para trabalhar em todos os setores da prefeitura, são agente administrativo. Então, estamos com um déficit muito grande.